Boa tarde. Chegando aqui para a gente começar nosso bate-papo. Primeiramente, gostaria muito de agradecer. Eu ainda não tive tempo de agradecer pessoalmente a todos vocês que já ouviram o primeiro episódio do podcast. Então, apesar de toda essa correria que teve nesses últimos tempos, aproveito a oportunidade para agradecer todo mundo de coração. Vocês abraçaram com muito carinho esse projeto comigo. Eu vi muita coisa positiva, muitas coisas importantes para que me ajude a continuar. Então, assim, pode ficar tranquila que daqui a pouco a gente dá continuidade no projeto. Mas hoje eu preciso te falar de uma coisa muito importante que aconteceu e eu não tinha como dar continuidade no podcast e deixar essa situação de lado. Eu vou trazer hoje para vocês mais 3 pessoas que vão me ajudar a contar essa história. Vamos lá? Quem já tá aí? Vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde, Brasil. Olá! Oi. Oiê. Boa tarde, Croácia. Zona Oeste, São Paulo, salve! E aí, tudo bem com vocês hoje? Tranquilo? Gente, pode ser que vocês ouçam um barulhinho de fundo, porque tá tendo obra aqui do lado. Aqui, aqui é um silêncio total, mas de vez em quando passa um carro vendendo sorvete e aí começa a tocar uma música terrível. Parece, acho que a bateria da música tá acabando e aí fica. Parece parque de diversões de filme de terror, sabe? E às vezes é do nada, Baixa então às vezes tá um rotação. silêncio total e vem aquele barulho, parece que vai começar alguma cena de terror de filme. É É isso. diferente Se vocês ouvirem essa trilha sonora, é o carrinho do sorvete. É que aqui a maconha, a maconha não, a pamonha. A pamonha, o carro da Quase pamonha. Olha a pamonha, a pamonha. igualzinho. Pamonha da Jamaica. Gente, Igualzinho. eu acho que eu tô com larica, acho que eu tô com vontade de... Inclusive, o carro do sorvete, como aqui é frio, a gente acha que é traficante de droga. Porque, gente, quem vai comer sorvete? Tipo, vai todo mundo verdade. ficar doente, entendeu? A gente fala, meu, o cara tá passando droga, não é possível, entendeu? Ele fica tocando a Esse musiquinha pra mundo avisar, aí chegou! é um universo à parte, né? As pessoas Ai, falando meu Deus. códigos e tal. Olha a Val aí. Oi, Val. Ana. Deixa eu ver quem mais já chegou. Oi, Fabíola, Kuroda, Larissa, bem-vindas todos. Vamos ao que interessa? Bora. Vamos. Bom, basicamente, a história toda começou. Ainda a gente tem que voltar um pouco no tempo, né, para contar alguns fatos anteriores, mas nesse momento eu vou começar explicando para vocês, né? É uma pergunta até que eu vou fazer para vocês depois. Seria como eu recebi a notícia e como eu pedi ajuda. Quando eu recebi a notícia, eu já não sabia mais, assim, como que eu vou começar a pedir ajuda numa situação dessas. A mensagem que eu recebi era de uma pessoa desesperada, de não saber o que ela podia fazer para sair daquela situação, e para ela a única alternativa era fazer uma besteira. E essa mensagem chegou assim para mim. Então, quando eu recebi a mensagem, eu mesma não sabia o que ia fazer. Então, como que eu ia poder ajudar uma pessoa sem saber o que eu ia fazer? Da mesma forma, naquele momento, eu só tentei ajudar, falando que ela tinha que procurar ajuda naquele momento o mais rápido possível. Procurei passar para ela segurança, deixar o momento menos nervoso possível, apesar de toda aquela situação.
para que ela entendesse de que ela não estava sozinha. Minha primeira impressão para passar para ela foi essa: você não está sozinha. Enfim, ela conseguiu conversar com um amigo e com um amigo ela teve o primeiro atendimento num centro de atendimento às vítimas. E eu daqui, naquele horário, porque a mensagem chegou para mim já era quase meia-noite, já não sabia o que fazer. Então eu precisava pedir ajuda também. O que eu achei hoje, pensando, ontem eu comecei a pensar sobre isso, o que eu achei interessante é que o nosso grupo se formou praticamente no período certo para a gente ter toda essa movimentação juntas. A Sim. Verônica vai lembrar e a Agatha também. A gente já se falava com certa frequência. Vanessa, eu até falava com você, mas não com tanta frequência, né? Tanto que a gente falava mais Então, por a gente Instagram e conversava não um pouco. A gente conversava um pouco e ficou mais ativo quando você soltou o podcast, né? E a gente, exatamente. O meu contato com a pessoa, inclusive, também começou a ser mais frequente por causa do podcast. Mas o nosso grupo de WhatsApp, ele se formou um pouco antes. E eu já tinha falado até pra Verônica uma vez, a gente tinha que formar um grupo. Mas aí essa coisa da pandemia e tá todo mundo toda hora online, com trabalho, família. E eu falei, eu não quero que seja uma coisa chata de ficar mandando mensagem, eu quero que seja uma coisa tranquila pra gente manter o contato, enfim. E a gente formou o grupo. Naquela época a Agatha estava morando em Aracaju, né, Agatha? Sim, A foi. Agatha Eles estava em Aracaju. formaram um grupo para me dar um socorro, na verdade. Exatamente. A gente formou o grupo que era para dar um help para a Agatha, que estava numa situação lá em Aracaju também, precisando de ajuda. E a gente, para dar uma animada nela, a gente fez uma surpresa para ela na Páscoa. A gente mandou um ovo de Páscoa para ela, né? Foi. Você ficou E me aí, lembrando. essa situação de. É uma situação que eu aqui, morando em outro país, eu passo bastante. A Verônica talvez já tenha passado por isso também, mas às vezes a gente se sente sozinha. E a Verônica caiu. Daqui Já a pouco volta. ela volta. E aí, É, você perguntou como é que recebeu a notícia, né? Eu acho que todo mundo ficou meio que em choque, no sentido de, caralho, se eu tivesse nessa situação, o que que eu ia fazer? E ninguém sabia o que fazer. Acho que aos poucos as ideias foram surgindo, assim, cada um foi plantando uma sementinha. Então, eu falei assim, bom, o que que a gente precisa fazer primeiro? Tá sem roupa, vamos correr atrás de roupa. Quanto tempo pode ficar onde está? Precisa correr atrás de trampo, precisa correr atrás de ajuda psicológica. uhum. Eu desenhei na parede, assim, Como? É. pensando para tentar colocar em ordem o que, que a gente podia fazer primeiro. E aí a primeira coisa foi pedir ajuda também para quem é próximo, né? Online. Sei lá, eu Hum. saí meio que na meteção de louco. Então, porque assim, quando eu mandei mensagem para vocês, eu pensei, são as pessoas que eu mais confio e que nesse momento eu acredito que vão poder me dar alguma ajuda, porque daqui a distância já faz eu ficar limitada. Então, eu realmente precisava de ajuda para poder ajudar. E foi aí que eu expliquei da situação para vocês e vocês começaram a acionar o contato de vocês, a mandar mensagem. E eu sei que em questão de alguns dias a gente tinha conseguido várias coisas. A Sim, Vanessa foi, assim, na hora certa. ela Quando, desabrochou ali. Ela nossa, apareceu assim que não parece anjinho. que foi de Deus mesmo. Quando a Vanessa chegou, que ela trouxe. Nossa, Vanessa, por favor, conta pra gente. Bem, vamos lá. Eu soube, na verdade, através. Eu estava conversando com a Ana Paula por conta do podcast. Nós estávamos falando de bem-estar, saúde. Mandei mensagem para ela que eu tinha amado o primeiro episódio, tal, tal, tal. Sei lá, dias depois, eu lembro que a Ana Paula postou um stories com, né, no português, claro,
de remédio, tomando uma caralhada de remédio. Falei, mas o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Ela tinha relatado que tava com umas dores e tal. Ela falou, meu, você tá preparada? E me contou. E assim, foi bem o que a Agatha comentou. Parece que as coisas funcionam, né? Quando tem que acontecer, elas acontecem assim que você nem não tem controle de nada. Não é como se a gente não tivesse feito nada, mas assim, eu acho que se cada um não tivesse dado uma pequena ideia e o outro vai lá e amplia essa ideia e tudo mais, foi assim que aconteceu, foi um coletivo mesmo. Porque então, literalmente sozinha ninguém exato. faria nada, não, nada. O que eu tô querendo dizer, na verdade, é que as coisas, por conta da nossa conversa, por conta da Ana Paula ter me contado a história, ter me acrescentado no grupo de vocês, né, pra gente conversar, fazer um brainstorm e tal, por conta disso, acarretaram muitas coisas. Eu tenho uma amiga que é terapeuta, eu faço acompanhamento com ela, e ela soltou um curso de Aliás, atendimento. pode divulgar, inclusive, porque ela está sendo muito parceira com a gente, por favor. Que divulga legal, aí. é a Poliana Esteves, só seguir ela por lá, é @Poliana, com 2 L's, Y e 2 N's. É um nome complicado, mas Poliana Esteves Oficial, ela é uma mulher incrível, me ajudou muito a, né, amadurecer e tudo mais. E bem na época que isso aconteceu, ela soltou um meio que curso barra atendimento para pessoas que tinham sofrido violência doméstica, abuso sexual. Bem na mesma época. E assim, eu comentei da história, eu falei com a assistente dela, que é a Rayane, falei, eu preciso saber o que que a gente precisa, quanto a gente tem que investir e tal. E ela super falou, olha, tá aí, não vou cobrar nada, vamos ajudar. É o que precisa, é só isso, tá bom? Precisa de mais coisa, quer que eu divulgue? Ela foi super parceira, sem contar todos os meus alunos que foram super parceiros também de perguntar. Mas é bem isso, uma coisa puxou a outra, que foi puxando e foi acarretando uma cadeia de pessoas se ajudando, né? Por todos os lados. E isso que é muito importante. Eu ainda não dei conta de buscar todas as doações, mas a pessoa já recebeu boa parte das roupas. Eu ainda tenho uma remessa em Santo André e no Taboão da Serra para buscar, que eu estou me organizando. Mas, assim, foi muito legal encontrar, né, e falar, ó, você tá sem tuas roupas, mas essas roupas aí estão no passado. Então... Oi, Verônica, você tá boa, querida? Caiu. Foi muito engraçado, porque congelou, você tava com uma cara assim, ó, e aí spinning assim na sua cara, e você assim, congelada, ficou um tempão. A sua conexão caiu já faz uns 5 minutos, mas você continuava aqui na tela. Tô aqui, ó. Ficou ótimo. Aqui. Muito bom. A Agatha estava falando das doações doações, que ainda não conseguiu nem coletar tudo ainda. Mas quando eu fui levar a primeira remessa, né, que a gente se encontrou, eu falei assim, ó, tá sem roupa? Tava, então. Essas roupas aí ficaram para trás. Chega junto e a gente começou a espalhar as roupas no chão. Acho que tem até foto disso no meu Instagram. E montar uns looks, assim, diversificados. Maravilhoso. Falei assim, nossa, eu ficaria aqui a noite inteira desfilando. Fizemos um mini desfile ali. A Verônica. Foi show de bola. Tô adorando. Eu acho que a gente devia tirar um print, todo mundo assim. Quando a Verônica travar de novo. A Verônica, a conexão dela é de escada. Não, isso Deixa eu falar. Tem uma coisa que é importante a gente falar, porque conversando assim, né, e falando que deu tudo certo, a gente conseguiu doações, parece que foi fácil. Não. Parece que fácil, a gente se juntou, eu mandei mensagem. Gente, nada nessa vida é fácil.
E eu acho que uma coisa também que trouxe pra gente a realidade, fez a gente acordar, é que, assim, parece que em certas situações, as pessoas que você mais acredita que vão te ajudar, elas são, Oh yeah, Gata, você vem baby! falar Vou isso até pra beber uma água, mim? dá licença. né? Eu achei, acho que isso serviu como lição de Não, vida, eu fui inclusive, muito pra surpreendida. gente, no sentido de que tantas pessoas, né, que você fala, nossa, tal pessoa é incrível, tal pessoa não sei o quê, ai, nossa, A uma pessoa pessoa, do bem, né? é, E de repente a gente olhou, mas assim, por outro lado, foi incrível o tanto de gente que começou a se comunicar com a gente, querendo E ajudar do de alguma forma. nada, e do nada. Absurdamente do nada, assim, né? Há pessoas que a gente não tem nem mais contato. O nosso contato já era difícil, porque a gente não trabalha mais no mesmo ambiente já há Sim, anos, né? sim, O nosso contato já era muito difícil e ainda pessoas da mesma época que a gente não tem contato também há anos apareceram e oi, tudo bom? O que está é oi, verdade, acontecendo? tudo é bom? O que que eu posso verdade. fazer? Não, foi realmente muito legal, assim. E eu tava mal, né, por esses dias, passei por umas mudanças grandes, estou exausta física e psicologicamente. E quando me veio essa história que mais parece um polishop do horror, eu falei, cara, eu não, né? Eu preciso Ó, tirar forças do cu, porque assim, tem gente que tá muito rapidão, mais cagado que eu. entrou uma mensagem aqui da Gisele Souza e ela falou: amor não é o que você diz, é o que você faz. Assim como a solidariedade. Cara, é Ai, eu exatamente. vi. É verdade. Aliás, gente, eu não tô olhando as mensagens porque bem na hora que entrou, chegou uma ligação aqui, eu não tô vendo nada. Então é melhor Eu nem tô, mexer. eu tô São sem seus óculos. que estão te vendo online. Na dúvida, é melhor nem mexer. Ai, gente. E minha amiga falou esses dias, falou assim, mas não é Olimpíada de sofrimento. Eu falei, puta que pariu, Exato, a gente né? já tá parecendo, cara. Porque eu não Exato. Não conheço, é. eu acho que se tem alguém que tá legal, tem alguma coisa de. Mora em Marte, né? Exato. Não, Não nem mora todo mundo aqui. tá bem, é isso que a gente precisa ter É. consciência, né? Nem todo mundo também. Algumas pessoas estão passando por problemas muito maiores do que o seu, isso é Uhum. fato. Mas, gente, a gente está numa situação caótica, nunca vista na história, né? Então, Vou chamar a Agatha de volta aqui. a Agatha tá ótima também aqui na minha tela, tá assim. Ela entrou e saiu. Vamos lá, Vanessa, enquanto elas não voltam. Hum, Uma coisa que eu vou falar que eu acho que, pra mim, ficou martelando na minha cabeça um tempão. Dizem, né, que porque a gente reconhece, a gente pega os sinais, né, de comportamento da pessoa e tudo mais. Eu fiquei tentando lembrar momentos que eu tive com essa pessoa. uhum, E nenhum momento eu desconfiei. uhum. Porque, pra mim, os problemas que a pessoa tinha eram relacionados a outro assunto, não exatamente ao que estava acontecendo de verdade. Sim. Então, assim, eu pergunto para vocês todas: vocês chegaram a imaginar naquela época que a pessoa passava por isso? Você acha Não, que as outras pessoas Não, conseguem reconhecer? nem ideia. Nem não, ideia. cara, não. Ainda mais porque eu de todas vocês foi a que tive menos contato com essa pessoa. Hum, Foi a que tive menos contato, né? E aí, assim, pra mim, eu só sabia, obviamente, do que nós comentávamos ali, que a gente sabia que a pessoa passava por certas situações, mas o que era isso mesmo, imagina. Nem Então, notei. nossa, no passado eu já tive que lidar com uma situação diferente, mas similar.
né? E na real, como é que aconteceu? A gente estava tendo um diálogo e aí a pessoa falou alguma coisa, ela estava para tomar uma decisão que não era muito acertada, eu estava numa posição de aconselhar, e eu assim, não, mas né, você vai fazer isso, por que vai fazer assim e tal? E ela soltou a seguinte frase: aconteceram coisas que não precisavam ter acontecido. Naquele momento, ela me Ah, deu a dica de que tinha alguma coisa errada, e eu fui meio que dando a letra pelas beiradas até chegar a saber o que tinha acontecido e a gente dar andamento. Foi outra situação. Nessa situação, a pessoa passou, né? Nossas trajetórias se cruzaram em vários momentos, interagiu com cada uma de nós em diferentes momentos do rolê todo, mas passou por todo mundo, entendeu? Só que infelizmente, quem sabia não tomou a decisão acertada, né? Em algum momento da história. Mas que bom que a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, essa uhum, parte mais sensível tem que ser vista por especialistas. O que a gente pode fazer e é o que está ao nosso alcance são coisas de ordem mais prática, de tipo, pôr a mão na massa, vamos pro corre, precisa de roupa, vamos atrás de roupa, precisa de grana, vamos atrás de grana. Mas uhum. eu acho que num caso sensível como é de violência doméstica, abuso sexual, tem que envolver, tem que, tem que envolver especialistas, né? Porque não Ah, é. com certeza, não adianta, né? Foi o que a gente estava conversando. Todo mundo tem problema. Não adianta você querer resolver o problema do outro se você tem os seus. Então tem que ir, Bah! ir A atrás Bárbara disso. também fez o corre. Ai, obrigada, A Bárbara fez Bárbara. o corre. A gente está aqui dando uma satisfação, Bá, que está tudo bem com a pessoa. A primeira remessa de roupas já foi entregue. Para quem está chegando agora também está rolando o atendimento psicológico, né? Já com consistência. Tem essa parte de jurídico aí que a gente vai ver mais para frente depois, mas coisas estão acontecendo no sentido dessa pessoa se reestruturar. E assim, é um novo começo de tudo, de tudo, de tudo. Hum. Eu tinha uma pergunta aqui, acho que você falou um pouco, Agatha. Se vocês já conheciam outras pessoas que foram vítima e se vocês conseguiram ajudar. Eu, na verdade, eu já tinha ouvido histórias de pessoas, no meu trabalho ou na escola, né? Na época do colégio, mais nova, mas nunca foi uma coisa direta, né? Cara, é muito sutil esse lance do limite, do limiar, né? Porque eu fui vítima e eu levei uns 5 anos para eu entender que o que tinha acontecido ali Uhum, naquele dia não era culpa minha, entendeu? Foi. uhum, Então, e eu não era nada jovenzinha, eu já era divorciada quando aconteceu, entendeu? E eu fui estuprada e, tipo, não, eu tinha que ter me dado respeito, eu não tinha. Saca? uhum. Dali 3 anos, quando O rolou aquela abuso manifestação. psicológico, ele vem primeiro, né? Uhum. É, O abuso psicológico, né? Primeiro é na mente da pessoa, né? exato. Então, assim, e de coisa de. Saca? Ver a pessoa, né? Porque era alguém do convívio. E quando Uhum. começou o movimento do Me Too, que teve aquele estupro coletivo da menina, saca? E aí eu comecei a entrar em contato com esse conteúdo e falar, caralho, não, pera. Então quer dizer que aquele Ah, dia é. lá, peraí, então não foi culpa minha, saca? Esse asco. Ai, Saúde! Do Deus tipo, te crie, durante amém.
Então, durante muitos anos, eu achei que aconteceu porque eu estava onde eu não tinha que estar. Uhum. E uma vez a gente estava entre mulheres conversando, devia ter umas 8 mulheres que trocando ideia, e a gente fez uma pesquisa breve. 6 declaradamente tinham, claro, que tinham sofrido abuso. Uma achou que tinha e não sabia, e a outra não se pronunciou, Uhum. Não tinha certeza, no mínimo, né? né? Ficou Porque ali foi na bem... dúvida. E a Vanessa caiu. Já voltou, peraí. E a Verônica? Então, e falando sobre isso, depois que a gente começou a falar e tal, e divulgar, pessoas chegaram a mim para falar: ah, eu entendo, porque eu já passei por isso. Ah, porque no começo eu não sabia que eu estava nessa situação. Então, o psicológico, né, também é tão afetado que às vezes a pessoa não consegue reconhecer. E é isso que dificulta a denúncia, né? Sim, porque primeiro você precisa entender o que aconteceu. Hã? Vanessa Oi. tá on. Oi, Vanessa tá on. Algo a acrescentar? Então, assim, de experiência, né, com pessoas que sofreram, não tive diretamente, mas por ter feito alguns cursos e atendimentos a, com a Poliana, precisamente, eu tive contato, né, com pessoas que tiveram, de alguma maneira. Não ajudei, não cheguei para ajudar, mas eu cheguei para ver a situação de fora, como uma terceira pessoa. E são consequências que a pessoa leva para uma vida inteira, né? Leva para uma vida inteira e que demoram anos, meses, anos a fio, às vezes nunca resolve, né? Porque não tem um acompanhamento, às vezes não tem uma pessoa especializada para cuidar disso, para fazer você entender que não é besteira. Não é besteira. Muito pelo contrário, é algo muito sério. Mas que isso principalmente, né? A nossa geração tem muito isso de não, né? Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar. E aí agora. Passa por cima, passa por Exato. cima. Você é forte. Faz que nem uma Vai Argentina, superar. se Exato. não falar de estupro, ele não acontece. Exato, entendeu? Então, só assim, você a usar uma nossa saia mais geração é muito curta. isso. Exato. Engole o choro. E Seja outras forte. coisas também. Então, Isso não dá pra deixar passar mesmo. Verônica, já que sua conexão voltou, vamos aproveitar tudo bom? que você está on. Fala um pouco pra gente como foi a sua parte, na sua experiência de ajudar, fazer contato, como é que foi. Ih, não vai falar mesmo. Não acredito. Ela falou pra mim que ela ia O fazer som tá assim, saindo quando bom chegasse pra a hora vocês? dela Tá cortando? falar, porque ela O ia som. fingir que O congelou. som. Ela tá falando. Ela falou, gente. Ih, travou. Putz, grito. Peraí que eu vou fazer Ela me mandou uma mensagem no privado falando que tinha muita vergonha, gente, que não ia rolar, entendeu? Eu tô Isso é achando que é de tática, isso é propósito. tática. Não, mas olha lá, tá vendo? Propósito. Ó. Bom, enquanto ela não volta, eu não sei se vocês sabem, acho que sim, porque foi uma campanha que ficou bem forte aí no Brasil, mas já existia, acho que desde 2017 ou 2018, do botão denúncia que tem no aplicativo do Magazine Luiza. Vocês conhecem essa história? Não. Sim. Parece que em 2017 teve um feminicídio de uma das gerentes do Magazine Luiza e chegou ao conhecimento da Luiza Trajano. E ela falou
eu não vou admitir que isso aconteça novamente na minha empresa, nem e o quanto eu puder, o que eu puder fazer para ajudar que isso não aconteça mais ou que diminua cada vez mais na sociedade, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eles criaram, primeiramente, interno, um canal de atendimento às funcionárias. Acho que chama Canal Mulher ou TV Mulher, uma coisa assim. E aí, dentro da própria rede, começaram a chegar várias denúncias, outros gerentes começaram a perceber dentro da loja, pelo nível de rendimento das funcionárias, até começaram a perceber que estavam passando por esse problema e tal. E aí, como começou a ficar muito frequente, eles pensaram em outras coisas que eles podiam fazer. E aí eles criaram um fundo. Eu acho que naquela época eles ajudaram mais de 200 funcionários que passaram por essa situação de também arrecadar roupas, de não tiraram a pessoa do trabalho, mas ofereceram vaga em outra loja ou outra cidade, se precisou mudar de cidade, até segurança para a pessoa e advogado e psicólogo, tudo isso. Então você fica imaginando, cara, uma empresa do tamanho da Magazine Luiza fazendo isso para os funcionários é incrível. Mas quem tem esse suporte, né? Eu tenho as minhas ressalvas com a questão dessa empresária, mas mesmo assim eu não posso fechar meus olhos para essas atitudes Isso, positivas. exato. Eu penso isso. É o que eu penso também. Porque Tá. Pode realmente. falar. Não, então, porque realmente ela é a primeira em várias dessas ações. Uhum, uhum. A minha mãe tá falando, tem uma campanha também da Rede Drogazil. Eu não achei essa informação. Como acho que é um dos maiores, a do Magazine Luiza, porque é uma coisa simples, né? A pessoa vai no aplicativo e parece que agora, além de você fazer a denúncia também, eles já encaminham direto para um grupo de atendimento com advogado, psicólogo e tudo mais. Então não é direto só a denúncia, tem outro tipo de orientação a mais. Mas é isso, né? É uma coisa que a sociedade ainda está caminhando para ajudar as Acho que já passou da hora, né? muito, Da muito, hora. Então muito. é um negócio que assim, eu outro dia eu fui entrevistada num podcast, né? E aí a gente tá. Não tem como você, né, falar de feminicídio, falar de abuso, não falar do machismo que atravessa a nossa existência, né? Eu estava num podcast que participei como convidada, e aí chegou no final do podcast os agradecimentos e tal. E aí ele, né, agradeceu o meu amigo, falou que queria agradecer o fulano e tal, e queria também agradecer a amiga do fulano por ter aceitado o convite. Eu falei, bom, essa aí não vai dar para deixar passar, mas assim, a abordagem foi muito legal, porque enquanto a gente... Nossa, desviei completamente do assunto, né? Mas enfim, Uhum. depois vai ter um desfecho. Depois que todo mundo falou, eu falei, bom, já que a gente está numa conversa super saudável, super positiva, tal, eu não posso deixar de pontuar que ali na hora de me apresentar, você me apresentou como amiga do fulano. Isso é uma atitude machista, eu não estou te culpando, eu não estou te condenando, eu não estou te julgando. Isso só serve para lembrar que a cultura machista, ela atravessa a nossa existência. O machismo já estava aqui antes da gente nascer, é natural que a gente absorva e reproduza, mas você reconhecer que ele está ali e se propor a mudar, começa da gente. Então, eu estou chamando a atenção para algo que aconteceu, porque talvez futuramente, numa situação parecida, você olhe com mais consciência para isso e tenha a preocupação de querer saber o nome da pessoa que você está apresentando, né? Que é Quem muito mais é? elegante. Claro. E aí os caras me agradeceram, falaram, pô, legal. Eu acho que esse tipo de conversa, ela, né, e esse tipo de pontuação, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano, se a gente quiser mudar alguma coisa, né? E, Tem, enfim,
jovens estão aí, talvez eles cresçam com menos carga machista, talvez as meninas cresçam sabendo se defender e precisando se defender cada vez menos se os homens tiverem uma cultura, né? Eu só tive aquele dilema todo de entender o que estava acontecendo comigo, que a gente é levado a acreditar que a gente tem que representar aquele personagem naquele padrão, daquele jeito, e que mulher tem que ser assim, e porque se acontecer, né? Eu fui vítima do bagulho e fiquei anos pensando que eu estava errada, porque eu estava onde eu não tinha, onde eu não tinha que estar. Tem cabimento? Uhum. A errada da situação. É. Então, enfim, as coisas só vão melhorar a hora que a gente mudar a cultura, né? E são gerações e mais gerações. Pelo É a menos parte. alguma coisa a gente vai tentar fazer aqui. Ah, é. É a partir daí que muda, né? Mas começa sempre com a gente mesmo, né? É. Enfim. Ó, a Vê Ah, comentou aqui, falou da é, isso que eu Drogazil. ia ler. A Drogazil você faz o sinal com a mão para quem estiver no caixa, a pessoa entende e ajuda. É, eu acho que Ah, tem, esse não aqui. tem um que você faz um Tem o X, do não é? batom, né? O X aqui, eu lembro. Isso. Acho que é. Aqui na Europa eu já vi em vários lugares isso, que é o. Você faz uma marca, um X na mão, mas isso é independente do lugar. Você pode ir no supermercado, você pode. É um código, é o X Uhum. na mão. Então você pode ir na pizzaria. Se você fizer assim e o garçom vê, ele vai entender que aquilo é um código, entendeu? Legal. Inclusive, até, sei lá, acho que quanto mais canais para isso a gente tiver, melhor. Então, Cara, para se eu quem. fosse garçom ali, a pessoa tava morta, que eu não sabia dessa história do X, não. Então, e eu Então, ia contar que tem alguns bares, até eu não sei se é aqui ou se fora do Brasil também. Eu acho que mais fora do Brasil do que aqui. Alguns bares estão aderindo. De ter uma bebida secreta. ah, Uma Ah, bebida já ouvi essa falar eu isso. já secreta. ouvi falar. Uma bebida secreta. Vai lá, pede uma bebida, vai num bar, pede a bebida X, a pessoa já pega você, leva para um outro lugar para tirar você ali daquela situação, né? Uhum. É, A Cláudia está e contando aqui da moça que ligou para a polícia fingindo que ia pedir uma pizza e o isso. policial entendeu, né? Uhum. É, tá ligando pra polícia pra pedir Oi, pizza, queria alguma coisa pedir tá. uma pizza de pepperoni. A senhora ligou para a polícia militar. Exatamente. Então, Isso, é essa mesma, querida. quanto tempo demora pra entregar? É. Cara, foi assim, genial você ter essa frieza, né? De espírito, de tipo elaborar um plano assim para Uhum. escapar. Porque a cabeça a mil, né? O que Nem que eu vou todo fazer? mundo Fazer? nem todo mundo consegue, né? É. Eu acho que aqui tem também essa questão da bebida. Eu não lembro o nome, Eu não vou mas lembrar o nome agora. Eu vi é alguma um coisa. nome específico. Você pede essa bebida no bar, o bartender já sabe que você está numa situação. Isso tem acontecido muito por causa do Tinder. Porque Hum, às vezes, como é o primeiro encontro, as pessoas marcam um lugar público, né? Para ser visto e tudo mais. Então, eles criaram isso, acho que por causa dessa coisa do primeiro encontro, às vezes a pessoa não é tão confiável, às vezes a pessoa não é a pessoa que falou que era. Então, eles até, acho que isso tem no back office dos bares, tem lá toda a descrição. Se alguma mulher pedir o drink tal e estiver no encontro, se você perceber que ela está no encontro, se ela está em uma situação que não está muito confortável, aí eles falam para chamar a polícia, chamar um táxi, acompanhar a pessoa até o táxi para que ela esteja totalmente segura para sair dali. uhum. E tem as chamadas também, né? Pré-gravadas. Ah, Como sim. assim? Tem as Que chamadas é o jeito de, pré-gravadas. tipo, se você estiver numa situação, vai, eu
finge que tá falando comigo, você não tá ligando pra ninguém, mas eu tô falando assim, tá, você já tá no carro? Tá, me manda Ah, localização, não sei o entendi. quê. Uhum. E aí o motorista escuta e refreia. Existe essa. Existe Se essa. bobear, não. Eu Podemos jogar pensei no em Google, refrain. podemos. Refrain from. Ai, eu acho tão É, blasfemo é, isso, que às é. vezes eu misturo. Eu entendi. Então, deve existir. E É isso maneira, aí. maneira, essa. Ai, meu Deus do céu, Caiu no chão, meu Deus. tropecei na extensão, eu tô indo buscar cigarro, gente. Meu Deus Nossa, do céu. Hoje é tropeçou dia... na Então, Ah, acho que é legal tropecei na extensão, tô indo pegar uma pamonha. a Não, gente, inclusive a gente começou essa live muito bem. a gente, eu acho que é bom a gente falar dessas alternativas, né, e tal, porque às vezes, tanto pra gente identificar, mas também porque às vezes a pessoa tá na situação e ela não sabe como pedir ajuda, porque é difícil pra pessoa pedir ajuda, né? Uhum. Então, acho que, inclusive, queria deixar o canal do podcast do Instagram. Se você está passando por uma situação e precisa de ajuda, tanto eu quanto as meninas, enfim, até que se for um código que você mandar em alguma coisa pra gente, a gente vai achar que alguma coisa está estranha. Se você precisar de ajuda, não pense duas vezes, não espere. Se você tem dúvida, não espere o momento certo para pedir ajuda. Apenas, Peça. apenas tenha a consciência de A que gente não é você. o Silvio Santos, né? Assim, a gente É, mas ajuda assim, com o a que eu tô nossa. querendo Dentro da nossa. dizer, Hã? Pode o que eu falar. tô querendo dizer é que não é que a gente é Madre Teresa de Calcutá, a gente não vai ajudar todo mundo, a gente não é super-herói. O que a gente tem que deixar claro para as pessoas é que essa coisa de você não falar o que está acontecendo ou segurar a situação até um momento, falar, não, a hora que eu não aguentar mais eu falo, ou alguma coisa assim, tipo, se você está numa situação assim e você está em dúvida, ou você tem medo, ou você se sente coagida, não espere a hora certa para falar, ou, né, apenas fale, conte, porque principalmente agora na pandemia, que as pessoas estão mais tempo dentro de casa, você não convive tanto com as outras pessoas para perceber que tem alguma coisa de errado. Eu acho que se eu não tivesse com quem falar, eu teria enlouquecido assim nos últimos 6 meses. Ó, a VV também tá com o canal aberto aí, hein, Vê? Sempre bom as pessoas saberem que elas não estão sozinhas. Eu acho que Porque é isso. ajuda É também não é isso. só ajuda financeira, não é só fazer o corre, né? Porque eu acho que se você não tivesse passado 2 horas comigo lá conversando e chorando, eu talvez não tivesse passado por um processo de tomar minha decisão e de repente, sabe, voltar para São Paulo, que era o que no fundo eu queria fazer. E cada um tem, né? Todo mundo tem questões. Isso a gente Uhum. aprende na análise. Mas é isso, a ideia é essa. Não acho que vocês estão sozinhas. Acho que todo mundo aqui pode ajudar de alguma forma. Gente, queria começar os agradecimentos para a gente finalizar. Isso. Acho que tem uma pessoa que está sendo fundamental nesse momento agora, após tudo que já passou, que é a Juliana, né? Tá acolhendo a pessoa na casa dela, deu uma nova oportunidade profissional, um novo caminho para essa pessoa recomeçar. Então, Ju, de coração, assim, não tem nem como te agradecer. Quando eu estiver aí em São Paulo, faço questão de te agradecer pessoalmente, te visitar e saber que tudo isso não é por acaso, que isso acabou trazendo você até a gente também, mas, enfim, obrigado por você ter aberto a sua casa e o seu coração para receber essa pessoa que é tão especial para a gente. Obrigada mesmo. E Agatha,
Você Eu. ainda não passou, mas a gente tem que agradecer muito o seu irmão por ter feito o corre, de ir atrás, de fazer as Uhum. coisas da cesta, de buscar a doação e tudo Ah, mais. estamos dias e dias A juntos. Foi gente até uma tem boa que. oportunidade para eu passar mais tempo com meu irmão. Aí, tá vendo? Nada é por acaso, mas agradecer seu irmão também. E todo mundo que ajudou, aliás, a vaquinha ainda está aberta. A gente vai deixar aberta acho que até o final do mês, né? Até o fim do mês. Então, se alguém ainda está esperando aí, de repente, cair o pagamento aí pro final do mês, ainda dá tempo de ajudar, mas agradecer todo mundo de coração, porque sem vocês a gente realmente não ia passar de só tentando ajudar e não conseguir fazer muita coisa. Verdade. É isso, eu faço minhas as suas palavras, que eu acho que eu já falei demais. Essa live era pra ser um Não, roteiro, acabou tomando você, vida própria, né? menina. A gente, a gente faz uma live só se a gente for falar de pormenores, né? Ai, tem muitos pormenores Só os aí. pormenores já dá quase um documentário. Olha, minha filha dá um belo roteiro, isso aí. Ai, meu Deus do céu. Só de pormenor. Deixa eu dar uma acalmada que a gente começa a trabalhar no roteiro aí, que é um mega doc. Mas é isso, meninas. Muito obrigada por ter vocês aqui novamente. A gente se fala em breve. Nos Continuamos. falamos pelo grupo. É Então, nóis, Fê. continuamos na nossa missão, que ela não terminou ainda. Então, ainda tem bastante coisa por vir, mas contar com vocês nisso foi fundamental desde o começo e vai continuar sendo com certeza. Então é isso, Aí. pessoal. É isso, obrigada pela oportunidade, foi maravilhoso e continua sendo. Foi maravilhoso te reencontrar, gata. Porque a gente não amiga antes. Ai, muito obrigada. Não é mesmo? Eu falei já pra você, querida, eu era uma neném, agora não. Agora não, Agora tá tudo bem. eu Agora eu sou sou uma meio millennial. neném. Agora eu sou, como é que é? Agora tem um nome, chama cringe. Cringe. E eu sou Eu millennial, não, eu sou jovem. inclusive. Eu sou cringe. Eu sou Ai, jovem. então Gente, beijo para as millennials. obrigada. Beijo Até pros mais. millennials. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Ai, gente, foi um prazer conversar com vocês, explicar mais ou menos como foi toda essa situação. Foi de uma forma muito leve, foi um bate-papo, mas eu espero que isso traga muita consciência para vocês e que, de alguma forma, a gente possa ajudar, tá bom? Obrigada mais uma vez e a gente se encontra em breve no podcast, tá bom? Tchau, tchau. Boa tarde para vocês.